Oi, boa noite a todos. Oi, Lene, boa noite, bem-vinda. Ivonete, bem-vindas, boa noite. Reinaldo, boa noite. Boa noite a todos. Cuervas, Cláudia. Trazendo mais um pedacinho de informação para vocês sobre o duplo, sobre a lei do desdobramento do tempo. Quem aí de vocês conhecem a lei do desdobramento do tempo, sabe sobre o duplo, coloca em prática essas informações no seu dia a dia? Vocês conhecem? As pessoas que estão chegando agora. Oi, Débora, bem-vinda. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre tempos consciente e tempos inconsciente. Na realidade temos um tempo, temos um segundo em um tempo consciente que equivale a milhões em outro tempo. Deu um nó no cérebro, né, gente? Deu um nó no tico e teco. Olha só, eu conheço, mas não coloco em ação, me esqueço. Você não faz ideia a importância de você praticar esse conhecimento nesse exato momento planetário, para você ter uma ideia. A nossa sobrevivência depende da conexão com o nosso duplo nesse exato momento planetário, para vocês terem uma ideia. Olha o que está acontecendo pelo mundo afora, gente. Quantas coisas ruins, quanta situação que, assim, coletiva. Situações coletivas, para vocês terem uma ideia. E esse conhecimento, ele chegou assim para ajudar nesse momento planetário, tá? Vamos lá no nosso assunto. O Jean-Pierre, eu vou assim adiantar algo para vocês. Ele tem vários livros, ele dá curso não pela internet. Para você fazer o curso com ele, tem que ir lá na Espanha ou na França, para fazer o curso presencial com ele. E ele só tem um livro, eu coloquei aí no meu perfil, os livros dele, né? Só tem um livro que é traduzido para a língua portuguesa. E lendo e estudando o livro, eu percebi que ele está traduzido não na nossa língua, aqui, nossa língua Brasil, portuguesa, mas brasileira. Ele está traduzido na língua portuguesa de Portugal. E tem muitas pessoas que compraram o livro, leram e não entenderam. O que acontece? Eu estudei, pesquisei, fui a fundo atrás de conhecimento mesmo, entender perfeitamente esse livro, Mude o Seu Futuro através das aberturas temporais. Mude o seu futuro através das aberturas temporais. E eu elaborei aulas ensinando ele. Tem PDF, mas ele não está completo, tá? O PDF dele não está completo. É só algumas partes. Todos os PDF, gente, eles não são completos. Os livros em PDF não são completos. Eles faltam alguma coisa. Mas tem em PDF. E aí eu elaborei aulas. E várias pessoas, nesse momento até está assistindo. Acabei de dar uma prática aqui agora, a prática da quarentena. O que é? Aprender a se conectar com o seu duplo. Mas eu elaborei aulas ensinando esse livro e peguei os outros livros em espanhol. Todos os outros livros dele tem em espanhol, alemão, inglês, francês, menos português. Nem o português de Portugal não tem, só tem um. O que eu fiz? Eu li o livro em espanhol e eu elaborei aulas para me ensinar todos os livros dele em espanhol.
Porque as pessoas que não entendem, que não sabem, querem aprender, querem saber sobre o assunto, mas não tem o livro em português. E já entraram em contato com eles para perguntar se vai ter tradução. Eles falam que não sabe quando vai traduzir. Assim, é porque não tem muito público, né, assim, sobre esse conhecimento. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando aulas, ensinando o assunto que está em espanhol. E como tem muitos cálculos matemáticos, muitos gráficos, explicando sobre a lei de desdobramento, sobre a divisão do tempo, sobre o nosso duplo. E o que acontece? Eu estou... já tenho um livro que eu passei, e tem mais 2 que eu vou começar essa semana. A próxima semana já vou começar também a dar aulas explicando sobre esses livros. Se vocês quiserem saber, aprender sobre o livro, o link está na minha bio aí, tá? O que acontece? São 4 livros que eu dou aulas explicando sobre eles, e também eu dou a práticas das quarentenas, ao vivo, gente, ao vivo. Quem está entrando agora vai pegar gravada. Eu ajudo as pessoas, ensino como fazer a prática de conexão e interação com o duplo. Como é isso, gente? Quando você vai dormir, se você não troca de corpo energético e troca informação com o seu duplo, que é o seu eu desdobrado, você pode fazer isso faz isso com parasitas vindos do futuro, que vem parasitar o seu sono para te manipular. Então, a gente faz uma prática de 40 dias. É como se fosse, sabe, um jejum de oração, onde você entra em conexão com o seu eu desdobrado. Você aprende a passar informação para o seu duplo e a receber informação do seu duplo. Você passa a informação e você recebe. Isso as pessoas aprendem na prática. Oi, Diomar, bem-vinda. As pessoas aprendem na prática essas práticas de quarentena. Já estamos na 3ª. Serão 7 quarentenas. Vai dar mais ou menos 9 meses que a gente está fazendo essas práticas. Se você quiser aprender, entrar em alguma delas assim ao vivo, gente, entra lá no grupo também, que tem um link aí na minha bio, tá? Na minha bio aí no Instagram. Tem um link do grupo do WhatsApp, tem um link do grupo do Telegram, tá? Se você quiser participar. E aí você... E tem as aulas, tá, gente? Tem as aulas de 2 livros, e agora de mais 2 que eu vou dar. Vou começar essa próxima semana, de mais 2 livros, tá? Que tá em espanhol, tá bom? Esse assunto, ele veio em um momento, assim, muito importante dessa época que nós estamos. O quê? Porque o Jean-Pierre, eu falo que ele desvendou cientificamente o Apocalipse e a existência humana. Ele fala desde o lado da Eva e o Adão até o Apocalipse. Gente, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo. Ele demonstrou cientificamente e foi aceito pela comunidade científica, tá, gente? Ele fala do 7 selo apocalíptico, fala o que o Adão e Eva fez, que eles tirou a nossa imortalidade. O que o Abel, por que o Abel matou Caim, por que a gente está passando por isso, por que nós estamos passando, que tem aí, ó, o potencial de assassinato por causa do Abel e Caim lá, que um matou o outro, que é o Caim que matou Abel. Tudo isso da invasão planetária, das crianças índigo. Gente, é muita informação que não... Assim, eu ficaria dias e dias falando com vocês. São várias videoaulas onde eu explico, assim, palavra por palavra para as pessoas. As pessoas não entenderam direito o livro porque tem muito
cálculo matemático. Muito cálculo matemático. Onde ele explica, dentro desses cálculos matemáticos, a aceleração do tempo, a divisão do tempo, para vocês terem uma ideia, e a existência do nosso eu desdobrado, que é o nosso duplo. Gente, ele demonstrou, através de cálculos matemáticos, através das letras gregas, a existência do nosso eu desdobrado. Como ele chegou nisso? Começou, uma das partes que ele quis se aprofundar e saber sobre isso, qual que era a pergunta? Foi demonstrado que quando a gente dorme, quando a gente vai dormir, foi demonstrado a ausência do nosso corpo energético em nós. Todos nós, quando nós dormimos, o nosso corpo energético sai do nosso corpo físico. Quando o corpo energético sai do corpo físico, outro corpo energético entra no corpo físico para nossa para continuar a nossa vida. O que acontece? Essa saída do nosso corpo energético, ele não sai sozinho. Ele sai ou com o nosso duplo, quando você troca com o corpo energético do duplo, o nosso corpo energético dá vida também segura a vida do nosso corpo, do corpo do nosso duplo. Ou você troca com parasitas, que vêm do futuro. E vai em velocidades, fala que é velocidades luminosa, no futuro, buscar as informações das nossas interrogações. O que é interrogações? Dos nossos problemas, das nossas questões. E as nossas questões, as nossas interrogações, os nossos problemas, o nosso duplo sabe o que é, sabe qual as nossas interrogações, as nossas questões e também sabe resolver isso. Porém, por não saber e ignorar a existência do nosso duplo, a gente dorme de qualquer jeito. Quem não sabe desse assunto vai dormir de qualquer jeito, troca de corpo energético com parasita, é parasitado o tempo todo e está longe do seu duplo, não desconectado, mas longe do duplo. E você não vive aquilo que é para você viver nesse planeta. E agora, mais do que nunca, todo o planeta está sendo parasitado. Sabe aquela parte que fala no Apocalipse? Que os seres das trevas, eles não estão de brincadeira, porque eles têm pouco tempo, não tem tempo para brincadeira, e eles estão parasitando o máximo de gente possível. Por quê, gente? Esses seres que estão no futuro, que estão nas trevas, eles querem voltar à luz do Criador. Eles perderam a luz, as vestes luminosas, eles estão nas trevas e eles querem voltar ao espaço do Criador, à luz do Criador. E para eles fazer isso, eles têm que ter uma criatura aqui, ó, encarnada, viva. Como eles não têm, eles parasitam quem está aqui. Entenderam? Troca de informação, passa a informação para quem está aqui, porque eles querem voltar ao espaço criador. E com isso eles nos parasitam. E atrapalha o nosso duplo, atrapalha a nossa conexão com o nosso duplo. Quer dizer que somos nós quando acordamos todos os dias? Não entendi a sua pergunta. Quer dizer que somos nós quando acordamos todos os dias? Eles usam o nosso corpo, são os entrantes. Quando você vai dormir, você está registrado no seu corpo aquilo que você pensou durante o dia. O Jean-Pierre fala que nós fabricamos os potenciais durante o dia, os futuros potenciais durante o dia, e à noite a gente passa essa informação para o nosso duplo, para ele corrigir, tirar do nosso caminho, trazer a informação correta.
Isto quando você troca de corpo energético com o duplo. Quando você troca com parasita, o que os parasitas vai fazer? Vai trazer informação que não tem nada a ver com a sua vida. É aí, gente, é aí que mora o sofrimento de todo o planeta. Estão entendendo? Não somos mais a mesma pessoa quando acordamos de manhã, mas de forma alguma. Eles mudam o seu pensamento, mudam a sua forma de viver. Como eu sei que eu me conectei com o meu duplo? Você acorda sem estresse, em paz, tranquilo, entendeu? Muda completamente tudo na sua vida. Em você. É uma parasitagem total, gente, total. Isso, assim, depois que eu estudei sobre isso e eu entendi, você, assim, observa o mundo está parasitado. Todas as pessoas estão parasitadas. Ainda mais que elas não têm ideia da existência do seu eu desdobrado que está em outro espaço-tempo. E qual é o tema de hoje que eu quero falar aqui com vocês? Olha só, quando a gente tem um pensamento aqui, nesse momento, quando você tem um segundo, um pensamento, um segundo. Esse um segundo, ele equivale a milhões de tempo no espaço-tempo do seu duplo. Tá lascada? Não tá lascada, não. É só você se conectar com o seu duplo, tá? É Lene. Ou Iene, Lene, né? Lene. A gente tem um pensamento, o Jean-Pierre fala que a gente tem um pensamento num tempo nulo. Nulo. Aí, quando você tem um pensamento, esse pensamento você envia para outro espaço-tempo. Gente, é instantâneo. Quando a gente tem um pensamento, esse pensamento, ele essa informação, que é uma informação, ela vai para outro espaço-tempo. Sabe quem vai receber? O nosso duplo ou parasita. E os parasitas usam os nossos questionamentos, os nossos desejos, as nossas tribulações do dia a dia, aquilo que a gente deseja, os nossos objetivos para nos manipular. E aí é aonde mora todo o sofrimento. Até são outros duplos que perderam a sua conexão, perderam as suas vestes luminosas. O que é as vestes luminosas? Ele saiu do espaço do Criador. Olha só, são 3 realidades que estão acontecendo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Gente, eu falo isso, tem vários vídeos meus aí no YouTube e no meu Instagram, tem até uma playlist do meu canal no YouTube, acho que já está chegando 100 vídeos sobre isso. Olha só, são 3 realidades que estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente aprendeu que isso acontece linearmente, passado, presente e futuro, mas na realidade não é, tá? Elas estão acontecendo ao mesmo tempo. As 3 realidades estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. E não é linear. Elas estão, é como se fosse em espiral. Em espiral. Tá entendendo? O que fala na Bíblia, no Apocalipse? As pessoas que não se unirem com o seu duplo no final do desdobramento, vai para as trevas e haverá pranto e ranger de dente. Então, é como se descesse para baixo, como se fosse para baixo. É um espiral. Aqui está o Criador. É o espaço de luz, que é pura luz. Eu estou falando para vocês entenderem. São 7 tempos. O passado, presente e futuro são 7 tempos. Que está dividido em 7 tempos. Mas assim, dessa forma. No primeiro tempo, aqui está o Criador. Depois vem os seres imortais, como Jesus. Depois vem o nosso duplo. E o que o Jean-Pierre descobriu, gente, nisso? Essas três realidades que estão divididas em 7 tempos, isso tem uma aceleração. Uma aceleração.
E conforme acelera para o futuro ou para baixo, vai escurecendo e vai virando trevas. Nós ainda que estamos no quarto tempo, para os seres que estão no futuro, nas trevas, ainda estamos na luz. Os nossos pensamentos são luz para eles. Por isso que eles nos manipulam, porque eles nos veem, porque eles estão nas trevas, eles nos veem através dos nossos pensamentos que são luminosos, ou luminosos. Tá entendendo? Então, o Criador está aqui, no primeiro tempo, na luz. Vem depois os seres imortais, como Jesus, depois vem o nosso duplo, depois nós, e depois o futuro, trevoso. E vou falar algo mais para vocês, são pessoas sem almas. Não, na realidade, não é sem almas. Não é sem almas, Lene. São seres que não teve a reunificação, não teve a fusão com o seu duplo. Quando tem a fusão com o duplo, quando a pessoa morre, a pessoa o duplo está com as vestes brancas luminosas. O que acontece? Ela não perdeu essas vestes luminosas. Quando perde essas vestes luminosas, ela é onde fala da morte da alma. A pessoa perdeu a luminosidade, perdeu o brilho, perdeu a força. Vai para onde? Para a escuridão. Tá entendendo? Vamos lá. O Criador, primeiro tempo, os seres imortais, os nossos duplos, e nós estamos no quarto tempo. Conforme vai mais ainda para baixo, mais ainda é escuro. É escuro. Ele fala que conforme vai acelerando o tempo, foi isso que ele descobriu, através de letras gregas, a aceleração do tempo, e quando lê essas 3 letras ao contrário, é divisão do tempo. Divisão do tempo. E olha só, quanto mais malevolente é a pessoa, quando ela morre, ela vai para muito, muito longe da luz do Criador. E fica presa lá com o seu duplo, que são esses seres que estão lá nas trevas. Fica presa lá. Não se sabe quanto tempo ela fica presa lá. Estão entendendo? E assim, são 7 tempos. São 7 tempos. Do passado ao futuro. Mas antes dos 7 tempos, lá no primeiro tempo do Criador, tem mais 7 tempos. Tanto como, vamos olhar linearmente, tanto para o passado quanto para o futuro, isso vai de 7 em 7 tempos, gente. 7 tempos para cá, 7 tempos para lá, e vai. Pelo menos assim, eu percebi que ele foi até os 21. De 7 em 7, em 21. E olha só, quando a pessoa é muito má, ela simplesmente ela vai cada vez mais para a escuridão, mais longe do Criador, e do duplo dela. Quer dizer, vai junto com o duplo dela, porque perde as vestes brancas luminosas. E o pior, fica presa na escuridão. Gente, e vou falar para vocês, nosso duplo pode ser de outro sexo, exemplo, sou feminino, ser masculina. Vou falar algo para vocês. Sexualidade é fêmea ou macho, isso é coisa da matéria, dualidade. Aqui nós estamos numa dimensão dual. Tudo é dual. Ó, quente, frio, alto, baixo, magro, gordo, noite, dia, macho, fêmea. Na espiritualidade, isso não tem. Não tem, gente. É algo neutro. Por exemplo, um anjo pode aparecer para você como uma pessoa masculina ou como uma pessoa feminina. Entendeu? Mas isso é uma questão, assim, como que eu vou dizer? Que você não precisa estar se questionando. Nossa, será que ele é do sexo feminino ou masculino? O importante, o seu duplo é você
na outra dimensão. É um eu seu desdobrado. Olha só, são 3 realidades: passado, presente e futuro. O que o Jean-Pierre fala? Nós não conseguimos acessar essas 3 realidades. No máximo uma. No máximo uma. Entendeu? Mas para resolver as nossas questões, são necessários a gente acessar essas 3 realidades. Aí o que acontece? O Criador nos desdobrou no nosso duplo. Aí, nós estamos aqui no presente. O nosso duplo está no passado, luminoso, lá próximo do Criador. Ele usa o nosso corpo como um trampolim para ir no futuro buscar as informações para nós vivermos no presente. Gente, isso é um princípio vital. Todo mundo faz essa troca de informação, ou com o duplo ou com o parasita. Essa troca de informação, ela é necessária. Sem essa troca de informação, você morre. Todas as noites, o seu duplo vem até você, ou você vai até o seu duplo, ou você troca com o parasita para buscar informação no futuro para você viver no presente. Sabe esse negócio da lei da atração? Não tem nada de lei da atração. Quem faz as trocas de informação ou é o seu duplo, ou você troca com o seu duplo, ou você troca com o parasita. E geralmente os parasitas usam os nossos desejos e os nossos sonhos para nos parasitar e deixar-nos preso à matéria. Por isso que fala que a gente não pode se apegar a nada material. Podemos, sim, ter desejos, objetivos, sonhos, mas a gente não pode se apegar e tem que soltar isso para o nosso duplo resolver. Para quem me segue, já fez os meus cursos de física quântica para leigos, agora da lei do desdobramento do tempo, olha só, eu sempre falo sobre isso. Gente, tanto de um lado quanto do outro, e até da física quântica, a lei da atração, fala que você não pode ficar segurando com ansiedade, com muita expectativa, e impor a sua vontade. Jamais não pode impor a vontade, o medo, tudo isso te suga para o futuro, para perto dos parasitas e longe do seu duplo. Então a gente tem que fazer o quê? Soltar, fazer os nossos pedidos, soltar para o nosso duplo e a gente ir dormir como uma criança, para não ser parasitados. Tá entendendo? Estou sendo parasitada. Olha, não é só você não, é você e o planeta inteiro, viu, gente? Até a gente que está fazendo a prática, você tem que estar o tempo todo se policiando, o dia inteiro em pensamentos benevolentes, se policiando com os pensamentos, porque você é parasitado. Não, os parasitas não estão de brincadeira. Ainda mais que nós estamos no final do ciclo do desdobramento de 25.920 anos, aonde fala do Apocalipse, revelação, tudo que estava escondido está vindo à tona e é o final de um ciclo. Esse final de ciclo, o que acontece, gente? É como se fosse um prestar conta ao Criador. Todo mundo vai prestar contas ao Criador. Somente pedir ao nosso duplo. Não é eu do futuro, não, tá? O duplo não é o eu do futuro. Eu já vi pessoas falando aí, pedir o seu eu do futuro. O seu eu do futuro seria um parasita. Não é o duplo, não. O duplo não está no futuro. O duplo está no espaço-tempo passado, próximo ao Criador. O futuro é trevoso. Por que o futuro é trevoso? Porque a gente não sabe o que tem lá, as informações. Quem sabe é o nosso duplo. Quem sabe é o nosso duplo. Quando você
pede algo para o seu duplo, outra coisa, o duplo ele não te ouve nem te vê. Lembra? Olha só, eu estou me vendo aqui porque eu estou me vendo na câmera, mas eu não consigo me ver. Você consegue se ver fora de um espelho, fora de algum lugar? Não. Ou no reflexo de uma água, de algum vidro? Não. O seu duplo é você desdobrado em outra dimensão, em outro espaço-tempo. Ele não te vê e não te ouve. Como ele faz para pegar as informações de você? Você cria os potenciais durante o dia. Tudo que você pensa, passa durante o dia, fica gravado no seu corpo energético. E quando você vai dormir no sono paradoxal, que é o sono REM, aquele período de sono que a gente sonha, ali você troca de corpo energético ou com seu duplo ou com parasita. E essas informações que estão no seu corpo é como se fosse, assim, uma carta escrita para o seu duplo ou parasita vai trazer as informações do futuro para você viver no presente. Estão entendendo? Antes de dormir, pedir ao duplo. É por isso que eu tenho as práticas, eu faço as práticas. A gente está na terceira quarentena. Vai ser 7 quarentenas, onde eu ensino as pessoas a se conectar literalmente com o duplo. É prática mesmo, gente. É algo assim que não é só material. Não é. Gente, isso aqui não é algo só material. E não tem nada a ver com religião, tá? Não é só material. É algo muito mais espiritual. Outra coisa importante. O seu duplo está muito mais preocupada com você, em conexão, assim, de ter a conexão com você para a unificação no final do seu desdobramento. Qual que é esse final do desdobramento? Com a sua morte. Com a morte da pessoa, a pessoa tem que entrar em fusão com o duplo. Sabe aquela parte de Apocalipse? Os fiéis vestirão vestes brancas e estarão com o Criador, com Jesus Cristo por 1000 anos. E nós estamos nesse período de 1000 anos, tá? Nesse período, até o Jean-Pierre fala que é 1080 anos, aonde Jesus vai ajudar nós a se fundir com o nosso duplo. É como se fosse uma fusão. É como se entrasse no nosso corpo e vestisse o nosso corpo, que vai ser transformado em um corpo de luz, que na realidade é uma vestimenta de luz. Está entendendo? Por isso que fala eternidade. Eu vou voltar aqui ao assunto para encerrar. Por isso que fala eternidade. Eternidade é um tempo sem fim. É como se fosse um vácuo. Um pensamento, um segundo no nosso tempo equivale milhões de tempos no espaço-tempo do nosso duplo. Então, quando você tem um pensamento aqui, você enviou essa informação para o outro espaço-tempo. Quem vai pegar essa informação é o seu duplo ou parasita. Um segundo no nosso tempo equivale a milhões de segundos no espaço-tempo do nosso duplo. Gente, para quem estuda, que já estudou, eu tenho até o curso aí, tá? De física quântica para leigos. Física quântica, o que fala os estudiosos da física quântica, os especialistas, os cientistas? Um átomo, o que os especialistas falam? Eles achavam que ele era vazio, só tinha 1% de matéria, o resto é mais vazio. É a mesma coisa que falam do nosso DNA. O átomo seria 1% de matéria e 99,999 seria vácuo, vazio. Na realidade, não é. Não é. Esse vácuo é pura informação e energia. É pura energia
que é informação. Aí, voltando aqui para esse assunto, para vocês entenderem a relação, tá? Olha só, a nossa realidade nós temos 1%. Na realidade, não é nem 1%, é 0,00001% de percepção de realidade. O nosso duplo tem 99,99999 elevada a 10. São 13. Seria 13 noves. Eu contei 13 noves, mais os dois, 99,99999, que o nosso duplo tem de percepção de realidade. Isso quer dizer, gente, olha o quanto nós estamos limitados. Aí, volta aqui nesse assunto. 1 segundo no nosso tempo equivale a milhões de segundos no espaço-tempo do nosso duplo. Para quem não sabe, o nosso duplo é o nosso eu desdobrado, que está em outro espaço-tempo, vivendo ao mesmo tempo em outra realidade junto com nós. E é o que busca as informações no futuro para nós vivermos o momento presente. Sem essas informações que o nosso duplo traz, ou os parasitas, a gente não vive. É um princípio vital. É como a água, gente. A água também é um princípio vital. E outra coisa, as informações que ficam gravadas no nosso corpo energético é justamente por causa da água do nosso corpo. Nosso corpo tem o quê? 60%, 70% de água, depende da pessoa. Essa água, a nossa célula, o nosso organismo está mergulhado em água. A água, ela armazena e também passa informação. E é através dessa informação que o nosso duplo pega, ele escaneia essa informação. Na realidade, não escaneia. Eu até falei isso daí, mas não escaneia, não. O nosso corpo energético sai do nosso corpo físico e entra no corpo físico do nosso duplo. E o nosso duplo pega outro corpo que nós atraímos através da informação que está em nós, outro corpo energético. Essa parte o duplo não tem como controlar. Quem controla é nós através da informação que nós temos. Esse corpo energético entra no nosso corpo para a nossa sobrevivência, enquanto o nosso corpo energético está passeando por outro espaço-tempo, ou vários, com o nosso duplo, buscando as nossas respostas no futuro. Quais são as respostas, gente? Dos nossos problemas, as nossas questões. Outra coisa bem interessante. Quando você tem uma pergunta, quando você faz uma pergunta, instantaneamente você fabricou no futuro uma resposta. Mas cada pensamento que nós temos, a gente só vai atualizá-lo, ou seja, experienciá-lo depois de 40 dias ou dentro de 40 dias. Depende se você fabricou a resposta desse pensamento anteriormente. Se eu ficar aqui falando sobre isso, eu ia ficar horas e horas e horas, ou dias e dias, porque esse assunto é extenso, gente. Extenso e muito profundo e transformador. Lá na minha bio está o link das aulas, já está incluído as quarentenas, que são as práticas de conexão e relação com o duplo. Você troca informação com o duplo e recebe informação. Você aprende a passar informação para o duplo e aprende a receber informação. E muito mais. Em cada prática, eu abordo um tema para explicar, para passar informação. Passo práticas do dia a dia, para as pessoas fazerem no dia a dia, para ter maior conexão com o duplo, gente. Tá ok? Para vocês terem uma ideia, tudo que está acontecendo no planeta está dentro
as informações estão dentro dessa lei do desdobramento do tempo. Ó, é o que estão falando de inversão magnética, dos OVNIs que estão por aí, está falando que estão por aí. O Jean-Pierre explica sobre isso. O final dos tempos, que na realidade é o final de um desdobramento de tempo de 25.920 anos. O que é isso? Ó, é 25.920 anos. Ele fala que é a precessão que está relacionado com a precessão dos equinócios. Depois vocês pesquisam sobre isso, o que é a precessão dos equinócios. É o término de um período de 25.920 anos. E de um período para o outro, que não se sabe se vão passar para o outro, tem um período de 1.080 anos. Que fala até que é uma era de luz, uma era aonde fala no Apocalipse, lá dos 1.000 anos, e os fiéis reinarão com Cristo por 1.000 anos. E ainda fala o quê? Da volta de Jesus. E o que o Jean-Pierre fala? Que Jesus vai nos ajudar a nós se conectar com o nosso duplo. Eu tenho um vídeo aqui no meu Instagram e no meu canal lá no YouTube, uma playlist, onde eu falo essa parte de Jesus. O que Jesus fez quando ele morreu e qual a importância de Jesus dentro desse conhecimento, tá bom? De nada, Lene, por compartilhar esse conhecimento. Se você quiser se aprofundar mais, é só entrar nas aulas aí, tá bom? Logo, acho que essa próxima semana eu já vou começar a dar a aula do terceiro livro. São quatro livros, que só um que está em português e os outros em espanhol. E eu vou explicar esses outros aqui. Já tem a aula de um, e aí eu vou dar mais 2, tá? Que está em espanhol, e aí eu vou explicar para vocês. Tá bom? Quer aprender a se conectar, a como fazer? Não, você já está conectado. Como você fazer essa troca de informação com o duplo e não com o parasita? É só entrar aí, ó, no link e se inscrever nas aulas e nas práticas de quarentena. Tá bom, gente? Beijo no coração de todos e até mais.